Olá, eu sou a Leila e junto com mais 6 integrantes e alunos da Faculdade Univesp, Alexandra, Andressa, Denis, Laércio, Márcio e Rosana, fazemos parte do curso de Licenciatura de Matemática do Polo de Arujá. Venho apresentar o projeto Integrador 6 com o tema Geometria e Trigonometria, do passado ao futuro. Foi desenvolvido numa escola estadual na cidade de Santa Isabel, no estado de São Paulo. Agora eu vou falar sobre os objetivos. Desde a publicação do tema desse projeto integrador, o grupo se preocupou em definir a escola, o assunto, a sequência didática, os possíveis problemas e principalmente os objetivos pretendidos. Como introdução e enriquecimento cultural, utilizamos um pouco da história. Como exemplo, utilizamos o passo a passo da construção de arcos perfeitos, usados no Egito Antigo. Tanto para as construções antigas como os grandes projetos modernos, todos estão intimamente ligados com o conhecimento de geometria e trigonometria. E sem tais conhecimentos, essas verdadeiras obras de arte hoje não existiriam. Como objetivos descritivos, procuramos expor o conteúdo sem tornar a aula cansativa, a fim de evitar errôneos pensamentos, como por exemplo: nunca usarei esse conhecimento no meu dia a dia. Esse conhecimento não vai servir para nada, entre outras frases. Como objetivos exploratórios, a ideia foi de literalmente viajar pelas construções humanas, desde a antiguidade até os grandes monumentos feitos em nosso tempo, a fim de que, tanto para as construções antigas ou modernas, apareça a curiosidade nos alunos para tentar entender como tais obras foram realizadas e, a partir da curiosidade, apareça a motivação de aprender mais e mais. Justificativa e delimitações. Escolhemos duas sequências didáticas, a geometria e a trigonometria, que serão apresentadas por meio de 2 blocos. Cada bloco conterá 2 atividades, a atividade A e a atividade B, que contém uma certa quantidade de exercícios a ser desenvolvida pelos alunos. Após o encerramento das atividades, segue uma breve descrição sobre a intenção e o objetivo de cada aplicação. Por ser uma matéria que os alunos já sabem, porque ela já foi ensinada, eles têm um conhecimento, o grupo teve a pretensão de fazer uma revisão e uma demonstração da aplicação na vida, no cotidiano de cada aluno. E assim tornar a matéria mais atraente e interessante. E também fazer uma breve menção e apresentação de recursos tecnológicos que existem e que são usados principalmente nas construções, que é a área que os alunos apresentaram maior interesse. E assim possibilita tornar os alunos mais interativos. Agora vamos falar um pouco sobre a fundamentação teórica. Quando fizemos as pesquisas, vimos que o ensino e a aprendizagem ele sofre várias influências, seja ele por caráter político, caráter religioso, né, ou questão de época. E esse cenário de ensino-aprendizagem, ele é dinâmico. E o professor ele tem que se adaptar ao novo cenário. Que o professor, ele não é somente o detentor do conhecimento, não. Ele não pode somente repetir ou transmitir aquela modelagem para o aluno, aquela visão unilateral. O professor ele tem que gerar no aluno o senso crítico para que o aluno possa desenvolver suas capacidades máximas. Nas nossas pesquisas vimos a obra de D'Ambrosio, que ele fala, né, sobre a preocupação que ele tem como a matemática é tratada, como a matemática é ensinada, é passada de uma forma mecanizada. Dessa forma, a matemática ela sofre um empobrecimento, porque ela tem uma visão unilateral e o aluno tem aquela visão que matemática somente é para resolver problema. E na verdade não. O professor ele tem que ir além disso, buscando sempre essa visão que D'Ambrosio nos passa, que a matemática ela vai muito além disso, ela está no nosso cotidiano, ela está presente em toda a nossa vida e vai nos acompanhar sempre, sempre. E vimos que nessa fundamentação ele trouxe essa preocupação e buscamos trazer isso para o nosso projeto.
Eu sou a Alexandra. Neste IPI nós trabalhamos alguns conteúdos que foram aprendidos, especificamente psicologia, geometria, trigonometria, didática e educação mediada por tecnologia, por estarmos trabalhando remotamente. Nós desenvolvemos algumas atividades para o dia a dia dos alunos, para a sua utilização no dia a dia, para que o desenvolvimento do conteúdo possa ter sido aprendido, compreendido e posto em prática na sua convivência diária. Metodologia. Num primeiro momento, como forma de socialização e sistematização de conceitos, revisamos junto aos alunos Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales e classificação de triângulos, a fim de preparar o aluno para fazer uso de escala. Num segundo momento, através de atividades e exercícios, utilizamos a geometria e a trigonometria aplicados em situações-problemas voltados à construção civil. Eu sou o Laércio e vou comentar sobre os resultados extraordinários que nós conseguimos com esse trabalho do Projeto Integrador 6. À medida que nós fomos saber as necessidades dos alunos, conhecer o contexto deles e ver os conhecimentos que eles já tinham, conseguimos propor tarefas e atividades que resolvessem problemas reais e que eles sentissem como agregador de conhecimento aos conhecimentos que eles já tinham. Com isso foi despertado interesse nos alunos, o que propiciou que nós conseguimos inclusive aumentar os horizontes culturais deles, mostrando que esses conhecimentos foram tanto utilizados em construção de pirâmides, como são usados em construções moderníssimas da atualidade, e que são os mesmos que eles usam e os mesmos que eles estão agregando agora com esse trabalho à sua realidade. Como considerações finais, podemos citar, além de tudo que os colegas citaram sobre os referenciais teóricos que nós seguimos, que as disciplinas de teoria do currículo e educação de jovens e adultos, que citam muito a necessidade de se partir da realidade dos alunos, estão muito corretas em enfatizar esse dado. Percebemos que na educação de jovens e adultos, o conhecimento acrescentado tem que ser agregado e juntado ao que ele já tem e ser significativo para o aluno. Por último, a nossa gratidão à professora Vera Lúcia Calvari, da Escola Major Gumermino Mendes, que propiciou esse contato entre o nosso grupo e a educação de jovens e adultos, o que não conseguiríamos numa época de pandemia sem a intermediação dessa profissional. Nosso muito obrigado.